compartilhar com os irmãos um dos salmos, e eu gostaria de tratar com os irmãos o tema, a brevidade da vida, obviamente pautado na nossa vida, de como temos vivido, e como tem acontecido, uma noite de reflexão e contemplação, da graça, do amor e da bondade de Deus para conosco. Se você puder abrir no Salmo, por favor, o Salmo 39, é o Salmo que nós vamos meditar nessa noite, pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Salmo 39 é um salmo de Davi. Acho que vai ter que fechar a porta aí, a janela aí. Se você já encontrou o Salmo 39, nós vamos ler todo o Salmo para compreender o melhor. Diz assim a santa palavra de Deus. Versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Quando, porém, fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Ardia dentro de mim o meu coração e, enquanto eu meditava, aumentava o fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me, Senhor, ó Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Mediste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa riquezas, sem saber quem as levará. Agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões e não me faças objeto de zombaria dos tolos. Emudecido fiquei, não abri a boca, pois tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castiga alguém, por causa da iniquidade destróis nele, como a traça, o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro. Ouve, ó Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como o foram todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, antes que me vá e não exista mais. Oremos. Santo e poderoso Deus, a tua palavra é o que nós precisamos, é o nosso alimento, é o nosso sustento. A tua bondade nos constrange na revelação escrita da tua palavra e na manifestação em carne do nosso Cristo, Senhor Jesus. Por isso que essa noite seja uma noite de revelação, de conforto, de consolo e direção da parte do Senhor. Se conosco, tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos queridos, essa é uma canção que Davi compôs em um momento extremamente complicado da sua vida. O flagelo que ele vai citar aqui, ele está falando desse salmo, certamente sendo sequência aqui do 38, mas foi uma continuidade, na verdade, do que estava acontecendo. O salmo de Davi é um salmo de meditação, de contemplação da vida, de busca de uma compreensão mais ampliada e prática do exercício da vida comum, de como temos vivido. Sabe uma coisa interessante? Tem um livro muito bacana, já citei ele aqui, já indiquei ele, já lemos no Clube do Livro, quero indicar novamente, é um livro acredito que um dos maiores cronistas da história, até do cristianismo, até, obviamente, da história recente, do C.S. Lewis. É um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é uma crônica muito interessante. Ele apresenta um diabo, né, o tio de um jovem mais novo, de um jovem diabo, como ele dá dicas para esse jovem, de como ele tem que atuar na vida das pessoas na terra. E ele vai falando como essas coisas, como ele deveria proceder. E uma das dicas que esse diabo, ele dá para o seu sobrinho, é de como distrair os seres humanos, de como fazer com que eles não parem para refletir na vida, na eternidade, de como fazer para que eles não contemplem sobre a nossa fragilidade existencial, de como fazer para que nos distraiamos acerca de nossas responsabilidades cotidianas, no que diz respeito a conceituar o exercício prático da vida em Cristo Jesus. E sabe,
É justamente nesse salmo aqui que Davi, ele traz para nós de forma muito profunda, dentro dessa canção, está aí escrito na sua Bíblia talvez, ao diretor de música Jedutum. Jedutum era o chefe dos ministros de louvor, juntamente com Asaf e outros ministros. Davi se dedicava muito à adoração. Se você pega 2 Crônicas a partir do capítulo 16 e vai escorrendo até o capítulo 26, o Davi vai trazendo toda a exposição de como deveria ser o culto na casa do Senhor. É daí que se tira também o princípio regulador do culto. O que é oferecido em um culto a Deus? Não aquilo que nós queremos oferecer, aquilo que nós achamos que vai ser legal, que vai ser bacana, isso daqui vai ser legal. Não, é o que Deus pede para receber: louvor, adoração e a exposição da sua palavra, que é a exposição do próprio Deus em uma linguagem inteligível a nós. Davi aqui, ele escreve essa canção, como muitos outros salmos, que na verdade, esse daqui é um dos livros dos salmos, do Salmo 39 até o Salmo 72, é um livro específico dos salmos. Dentre eles, Davi vai trazer muitas aclamações, proclamações também, acerca. Esse salmo aqui, ele é muito peculiar, ele é muito profundo. É um salmo que reflete muito sobre o exercício da nossa vida, irmãos. Olha, essa atuação de Satanás, não apenas para nos distrair sobre o verdadeiro evangelho, mas também para não deixar com que a gente reflita na vida. Porque quando a gente pensa na vida, a gente muda o jeito de viver. Quando a gente pensa no culto que oferecemos, se ele está sendo pífio demais, se está sendo muito fugaz, a gente começa a mudar a forma de cultuar. Quando a gente pensa no tempo de oração que temos dedicado ao Senhor, a gente começa a perceber que temos orado pouco, e que se há um diálogo com Deus, um momento de relacionamento, então eu serei mais intenso em minhas orações, eu dedicarei mais tempo nos meus devocionais, eu lerei então mais a palavra do Senhor, e eu vou até a congregação reunir com os meus irmãos para adorar o nome do Senhor de fato. Essa contemplação, Satanás não deseja que façamos, não deseja que pensemos, e na verdade uma das traduções que aponta para isso aqui é diversão. Diversão vem do latim, é uma palavra mais jovem, né? Ela vem do latim, na semântica da palavra, no latim ela escreve divertere. E divertere, a origem, dentro da semântica mesmo da palavra, na origem, ele significa assim, olhar para o lado, mudar o foco. Então divertir é o mesmo que tirar férias. Por que você tira férias? Você tira férias para aliviar um pouco a tensão, para tirar um pouco o olhar dos problemas da vida, dos problemas no trabalho, dos problemas de um modo geral, e você viaja. E nós sabemos que quando saímos de férias, nós voltamos precisando de outras férias, porque nós nos cansamos fisicamente, mas mentalmente estamos mais aliviados. Existem pessoas que não querem sair da diversão. Diversão, a semântica da palavra aponta que é o mesmo que desviar a atenção, desviar o olhar do problema. É olhar em outra direção. E é isso que o inimigo, ele tenta fazer com que façamos todos os dias. Ele insiste, utilizando de vários artifícios, vários meios, para nos tirar a responsabilidade da reflexão da vida que temos vivido. E não seria talvez essa noite uma noite de reflexão, de introspecção, de pensarmos como temos vivido a nossa forma de adorar, sabe? O Davi, nesses momentos difíceis, se você ler o Salmo 38, ele fala sobre as chagas que ele estava passando por um momento de enfermidade que ele passou, e as doenças dele, as pessoas ficavam afastadas dele. Por isso que provavelmente o Salmo 39 também é uma continuidade, mas ele escrevia canções para glorificar o nome do Senhor sobre cada fase de sua vida. Os salmos são orações, são canções escritas em momentos difíceis e também em momentos de alegria. Então todos os salmistas aqui, Salmo de Salomão, de Moisés, Salmo de Davi, de Asaf, dos filhos de Coré, todos eles eram a expressão de um momento que eles estão vivendo. Como na nossa vida cristã, por exemplo, antes de introduzirmos o salmo, é assim. Quando eu confessei a Jesus, tinha uma onda congregacional que eram as bandas, e todo mundo gostava de banda. A gente gostava de Oficina G3, a gente gostava de Fruto Sagrado, e depois passou um tempo, veio uma onda de comunidade Nilópolis, comunidade Zona Sul, várias comunidades. Hoje nós estamos caminhando passamos por um momento também no Brasil de muita decadência, no que diz respeito ao louvor, onde os brasileiros pararam de compor músicas e começamos só a interpretar músicas de fora, de pessoas que cantam de fora, principalmente da Hillsong, a ponto do pessoal da Hillsong falar assim: brasileiros, componham suas próprias músicas, busquem no Senhor direção para isso. E agora nós estamos vivendo esse momento que eles chamam de worship, né? É bacana e tudo, mas
Como é que nós vivemos com relação a essas coisas? Essas ondas de adoração, como é que nós estamos sendo? Porque, irmãos, você que ministra louvor, por favor, entenda uma coisa: você conduz toda uma geração, você conduz todo um povo a louvar o nome do Senhor. E as canções que você canta aqui, são as que serão replicadas dentro dos nossos lares. Se cantarmos canções que não glorificam a Deus, então os nossos filhos também vão crescer sem saber o que é louvar o nome do Senhor. Vão cantar canções antropocêntricas, que tem um fundamento de falar que Deus está aqui para me tirar de não sei aonde, que eu fiz isso, então Deus vai fazer aquilo para mim. Deus não tem que fazer nada para nós. O momento, o período musical, o período do louvor, a nossa vida como uma vida de louvor é de constante gratidão. Porque mesmo aquilo que não temos, nós devemos glorificar a Deus por isso. E Davi, nessa canção maravilhosa, ele entra aqui esmiuçando e trazendo um conceito de reflexão que vai subdividir em alguns parágrafos, alguns versículos. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, ele fala sobre o silêncio, sobre o estar calado, sobre o poupar palavras, refletir na vida. O primeiro passo que nós temos que pensar é o que está escrito aqui: cuidado com as palavras. Olha do verso 1 ao 3 o que ele diz: eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua, refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver perto de mim. Davi tinha queixas a fazer e necessidade de se queixar. Davi tinha desejo de abrir o seu coração e apresentar para o Senhor todos os problemas que ele estava enfrentando, em forma talvez de queixa. Mas a sabedoria que ele já tinha adquirido o levou a uma compreensão de que eu não posso fazer isso perto do ímpio, porque o ímpio não vai entender que eu já tenho um relacionamento profundo bastante com o Senhor para queixar-me ou questionar algumas coisas que eu não estou entendendo. Davi sabia exatamente com quem conversar e o momento oportuno para conversar. Davi não abria o coração dele para ninguém, ou não para qualquer pessoa. Um dos problemas que nós temos, irmãos, é de conversar com pessoas que não edificarão as nossas vidas, de nos aconselharmos com pessoas que não dirão coisas que estão na santa palavra. Ah, mas quer saber, é uma pessoa muito amiga, muito querida, só não é cristã. E mesmo se for cristã, se não tem a Bíblia como manual de fé e prática, não será um bom conselheiro ou uma boa conselheira. Nós temos que saber com quem conversar. Muitos casamentos ficam aí sendo expostos para todas as pessoas, porque nós falamos com pessoas que não têm condições de nos ajudar. Vocês jovens que vão se casar, escuta uma coisa: não convida padrinho para ser seu padrinho de casamento por afinidade. Não faça isso. Não, fulano é meu amigão, gente boa demais, vai ser meu padrinho. Não faça isso. Padrinho é conselheiro, padrinho é para edificar casamento, não é porque é amigo não, irmãos. A gente tem que entender esse tipo de coisa para poder seguir a vida sendo edificado. A gente não pode escolher padrinho de casamento, padrinho para as crianças, testemunha para crianças que não tenham uma vida com Deus, que não tenham experiência para nos ajudar nos momentos difíceis. Então a gente tem que ter esse cuidado para poder fazer as escolhas certas e conversar com as pessoas certas. Ele continua assim: quando porém fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Você percebe quando Tiago fala na sua carta, ele fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. O Tiago não está falando isso daí inclusive é a base tirada pelo romanismo, para poder ter aquele momento do confessionário. E até algumas igrejas utilizam dessa passagem, em encontros com Deus, por exemplo, para poder falar assim: você tem que confessar o seu pecado aí para o irmão. Isso é mentira. Não é esse o texto, não é isso que o Tiago está dizendo. O Tiago na verdade está dizendo o seguinte: você tem que verbalizar os seus problemas, conversar com alguém para que você seja instruído, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Ele não está dizendo que você tem que confessar o seu pecado para alguém para ser perdoado. Não, porque quem perdoa pecado é só Deus. Mas conversar sobre os problemas, abrir o coração, é essencial para a organização das ideias. O Davi começou a ficar meio biruta, o Davi começou a ficar assim: gente, eu preciso conversar. Ele parou de falar até de coisas boas. Ele parou de falar de tudo, porque ele estava com coisas dentro dele, ele queria respostas, como muitos de nós queremos. Só que o Davi, ele tinha uma coisa que é relacionamento com Deus, que foi gerado muito antes de ser ungido como rei.
Ainda quando menino no pasto, pastoreando o rebanho do seu pai, ele já conhecia a lei de Deus, ele já conhecia a Torá. Talvez seja por isso que no Salmo 22, 23 e 24, que é uma continuação de um salmo só, que apresenta via dolorosa, crucificação, cuidado de Cristo e assunção, e o recebimento dele e a glorificação de Cristo. O Davi, ele olhava para o céu no Salmo 24, no Salmo 26, e no Salmo 19, e ele fala assim: um dia transmite conhecimento a outro dia, um dia discursa a outro dia, uma noite a outra transmite conhecimento. Isso faz parte de um relacionamento de Davi com a contemplação da criação de Deus, é observar a complexidade da criação e a grandeza de Deus em fazer todas as coisas virem à existência pelo som da sua voz. Isso é muito profundo e necessário para nosso entendimento, porque nós temos substituído a glória de Deus pela ciência dos homens. Nós ficamos perplexos com as invenções dos nossos tempos, mas você tem que entender que as invenções elas são uma evolução da matéria que já existe. A ciência não compete com a criação, porque Deus criou do nada. O homem cria daquilo que já existe, mas Deus criou sem ser necessário existir matéria-prima. Por isso o verbo bará, criar do nada. No princípio criou do nada Deus todas as coisas. A compreensão de Davi era clara com relação a isso. Então ele queria respostas de um Deus que podia dar respostas. Você já conversou com Deus, irmão? Nesse tempo que a gente está vivendo agora, é o que eu tenho mais feito. Outro dia eu estava no carro e, de novo, eu parei no semáforo e eu estava muito aflito, orando ao Senhor. E a gente, quando ora, a gente se emociona muito, todos nós. E eu estou falando com Deus ali dirigindo, parei no sinal e estou vendo duas moças no carro do lado olhando e chorando de rir. Eu olhei assim, eu pensei, elas devem estar achando que eu sou doido, mas eu também acharia. Eu estava dentro do carro gesticulando, orando com o Senhor, e elas estão olhando assim, rindo, eu subi o vidrinho. Vocês ficam aí fora e eu fico aqui dentro. Cada um com a sua doideira. A ideia, irmãos, é que nós estamos vivendo dias tão difíceis. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos parando para poder refletir sobre a vida, sobre a eternidade. Nós temos guardado coisas aqui dentro que precisam ser colocadas para fora, mas no tempo certo, com a pessoa certa. E o versículo 3, Davi nos mostra isso, olha. Ardia dentro de mim, no 4 na verdade, ardia dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, aumentava o fogo, então falei com a minha língua. Davi chegou num ponto em que ele não conseguiu mais segurar o que estava dentro dele, não tinha mais condições de Davi segurar o que estava dentro dele. É o que nos ensina a palavra do Senhor. O próprio Paulo aprendeu isso com Davi. Você pode abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, por gentileza? Lá em Filipenses, a gente vê como Paulo reage, ou nos ensina a reagir em circunstâncias da vida. Preste atenção, Filipenses capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 6 e 7, que diz assim, olha só o que Davi está falando sobre o que nós passamos dentro de nós, aquilo que tem dentro de nós. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo 7, ele é usado por algumas pessoas como profecia, como saudação, mas isso não é verdade. Não é uma profecia chegar e falar, a paz do Senhor que excede o entendimento te guarde. Não, não é assim. Você percebe que o versículo 6 é uma prévia do 4? Então o 6 diz, não andeis ansiosos. Se você não andar ansioso por qualquer coisa, mas se você em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, levar suas petições diante de Deus, se você fizer isso, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então não é uma profecia, é uma condição. Então ele está ensinando, você não deve andar ansioso e deve levar as suas petições diante de Deus. Se você fizer isso, se você fizer isso, a paz que excede o entendimento vai guardar o seu coração. E o que é a paz guardar o seu coração? É você ter segurança e certeza na sua crença, em quem você crê, no Cristo das nossas vidas. E é com Davi que Paulo aprende. Perceba o versículo 4 aqui, do 39 do Salmo. Olha, ele diz assim no final do verso 3,
Então falei com a minha língua, faze-me, ó Senhor. Davi fala com o Senhor. Ele leva suas dúvidas e suas petições diante do Senhor. Irmãos, o dedicar tempo em oração é a essência do nosso relacionamento para com o Senhor. É essencial, é necessário. Não é a oração, não é uma opção para o cristão. A oração é a nossa essência, é ali que nós vamos desabafar, é ali que nós vamos conversar. Não é aquela oração apenas de clamar ao Senhor pelo que eu quero, pelo que eu desejo, pela cura e etc. Não, perceba que Davi está meditando sobre a vida. Ele está refletindo sobre como ele tem vivido, como tem sido as coisas, sobre a ansiedade. E agora ele vai colocar diante do Senhor em uma oração. O quanto nós oramos durante o dia, o quanto das nossas vidas dedicamos em oração, diz exatamente quem nós somos. Então, a sua carga horária de oração diz que tipo de cristão você é. E se você fizer um levantamento aí no seu celular sobre a sua carga horária dedicada nas redes sociais, você vai ver semanalmente horas que você vai parar e pensar assim: eu não estou acreditando que eu gastei mais de 24 horas de uma semana, mais de um dia conectado nas redes sociais, e nós temos dificuldade para orar 5 minutos. Você já participou de reunião? Quem já participou de vigília? Já participou, né? Já viu como é que é? A gente começa, todo mundo ali firme, aí depois de 10 minutos a gente começa: sim, Senhor, sim, oh, porque já não tem o que falar. Aí quando o pastor passa perto do irmão, em nome de Jesus, pastor, não tem nada a ver com essa oração, irmão. Mas sabe o que é isso? Falta de prática. Não virou um hábito ainda. Já viu quando eu costumo lembrar, eu não me esqueço nunca. Eu fiz uma viagem missionária para fazer uma supervisão de um trabalho missionário que estava acontecendo no Vale do Mucuri, há alguns anos, lá em Teófilo, perto de Teófilo Otoni. E fui com um irmão. 500 quilômetros daqui lá, mas uma estrada horrível, muito ruim. Então nós demoramos muito, né? A gente foi de carro. Irmãos, nós fomos daqui lá conversando. Chegamos lá, resolvemos as situações conversando. Almoçamos, dormimos no mesmo quarto conversando. Pegamos o carro e viemos embora no dia seguinte. A gente foi num bate-volta conversando. Chegou na porta da minha casa quando ele foi me deixar e falou assim: então fica marcado o almoço amanhã para a gente terminar a conversa. Não acaba a conversa. A gente senta com o Senhor, a gente ajoelha com o Senhor. Senhor, abençoa a minha família. Abençoa que eu seja promovido no trabalho. Abençoa que aquele negócio dê certo. Abençoa isso, abençoa aquilo. Terminou. Irmãos, oração é um hábito. Eu fui almoçar com uma missionária uma vez. Ela atuava na África Oriental. Irmãos, a gente pediu a missionária para poder orar. Para quê, irmãos? Quase nós morremos de fome. A mulher orou mais de 20 minutos. Ela expulsou tudo enquanto é demônio da comida. Agradeceu a Deus por quem plantou o arroz, até pela mulher que fez todo o processo. Abençoa o que plantou o arroz, o que colheu, o que levou, o que limpou, o que bateu, o que levou para o supermercado, o que embalou, tudo. Na hora que chegou, estava todo mundo assim já: meu Deus, abençoa tudo. Hábito. Depois ela falou assim: irmão, vocês me desculpem, é porque de onde eu venho, aonde eu estou atuando, a gente tem que orar em todo o tempo, porque é muita opressão. Se a gente parar de falar com Deus, a gente perde a perspectiva da missão, a gente esquece do porquê estamos ali. E o Davi, de forma cirúrgica, ele diz assim: quando estava queimando dentro de mim, quando eu não aguentava mais, eu não fui no meu vizinho, eu não fui na vizinha, eu não marquei um café no shopping com um amigo, eu falei: Senhor. Porque a primeira pessoa com quem temos que conversar, para quem temos que abrir o coração, é Deus, irmãos. E Ele vai nos dizer exatamente uma pessoa que talvez nos oriente, nos ajude, nos edifique, nos abençoe dentro daquilo que precisamos, mas a primeira pessoa é Ele. Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Agora, do versículo 4 aqui, aonde nós iniciamos, nesse momento, até o versículo 7, até o versículo 6, o Davi ele vai estar falando sobre a consideração da brevidade da vida. Ele vai considerar como a vida é breve, efêmera, passageira. Ele agora começa a meditar em como a vida passa rápido, e que nós devemos fazer o que temos que fazer. Por isso ele está assim: Senhor, me mostra a medida dos meus dias, aponta para mim. Olha o que ele está dizendo: faze-me conhecer a minha fragilidade. Por quê? Porque nós não percebemos que somos frágeis, irmãos.
Nós nunca ponderamos que o hoje é o que nós temos, o ontem nós já tivemos e o amanhã nós não sabemos se estaremos lá. O único que é alfa e ômega é Ele, o eterno. E por não considerarmos a nossa fragilidade existencial, nós não nos entregamos de verdade a uma vida intensa de relacionamento, primeiro para com Deus, depois para com as pessoas à nossa volta. Nós estamos sempre querendo divertir, sempre querendo desviar o olhar do problema. Irmãos, nós temos que enfrentar as lutas que temos em nossas vidas. Todos nós que damos a volta aos problemas, todos nós que driblamos os problemas, uma hora ou outra vai ter que voltar para poder resolver. Tem gente sofrendo problemas emocionais, psicológicos e até espirituais por questões mal resolvidas do passado. Tem barquinhos ligados aí com o motor firme lá ligado, mas que não sai do lugar porque ainda está amarrado lá atrás no cais. Não está percebendo que tem coisas que nos seguram, tem coisas que nos impedem de progredir, e a fragilidade da vida, pelo menos a percepção dela, deveria nos dar mais força, ou mais gás, deveria ser um tipo de força motriz, que nos faça prosseguir, irmãos. Não dá mais para ficarmos ligados a... O Salomão no capítulo 7, no versículo 10 de Eclesiastes, ele fala assim: tolo é aquele que diz, os dias passados foram melhores do que o presente. Por que tolo? Porque vive do saudosismo. É bom nos lembrarmos das coisas que aconteceram. A história é parte essencial do cristianismo. Conhecer a história do cristianismo é conhecer a nossa própria história. Mas ficar lá atrás na história, isso não faz parte da vida com o Senhor, irmãos. Está na hora da gente seguir em frente. O que está nos ensinando aqui sobre essa fragilidade é que nós não sabemos nem como e nem quando, mas vamos. Então ministerialmente a gente fica todo o tempo, eu vou terminar minha faculdade, eu sofri decepções na igreja. Todos nós sofremos, porque nós que nos relacionamos com pessoas, vamos sofrer consequências em todo o tempo, nós vamos nos decepcionar, mas as decepções não podem sobrepujar o Deus que nos chamou, irmãos. As decepções não podem ser maior. Eu não posso, eu não vou me entregar não. É como uma pessoa casada que namora, que não se permite amar, ou ser amado de verdade. Eu já atendi pessoas assim, sabia? Eu já atendi pessoas e meu coração cortou de ver aquela pessoa dizer assim: olha pastor, eu não me entrego nesse amor, porque eu tenho medo de ser traído. E se eu for traído, eu não sei o que eu faço. Eu falei com ele assim: olha, é melhor amar e ser traído do que morrer e nunca ter amado. A sensação de amar, irmãos, é surreal. Agora a gente vai perder a intimidade com Deus, vai perder aquela força de caminhar, de servir ao Senhor, porque um dia fomos decepcionados. É como dizer assim: Senhor, a decepção é maior do que o seu chamado. E a gente para de meditar na fragilidade da vida. Mas não é só a fragilidade. Ele diz assim: olha, mediste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Esse sopro se traduz no hebraico por rebel, H-E-B-E-L. É o mesmo original que vem o nome Abel, que fala sobre brevidade, transitoriedade. É a mesma tradução para vaidade de Eclesiastes. A mesma tradução. Fala sobre a fugacidade da vida, a transitoriedade, de como a vida passa rápido. Então quando nós percebemos o Davi, ele chega nesse ponto aqui, falando sobre como Deus, ele está dizendo assim: a minha vida são centímetros, dá para medir a palmos. A pessoa mais experiente que estiver sentada aqui essa noite, ela vai se lembrar dos dias antigos como se tivessem acontecido ontem, e quando ela para, ela fala assim: gente, não acredito que passou tantos anos assim, parece que foi ontem. Eu penso nisso todos os dias, me lembro dos dias de escola como se fosse ontem, com muita clareza. E vocês que são mais jovens vão dizer a mesma coisa quando estiverem na minha idade, porque a vida realmente passa. E aqui no final do versículo 5 tem o primeiro interlúdio. Eu já falei isso com os irmãos. Esse selá, a tradução significa interlúdio ou pausa. Isso aqui, quando era cantado a canção, quando chegava no selá, interlúdio, os músicos continuavam e o cantor parava, porque era necessário que as pessoas refletissem sobre o que foi cantado acima. Eles paravam um tempo, então, interlúdio, e os músicos continuavam e eles meditavam: gente, eu tenho que conversar com a pessoa certa. Gente, realmente a vida passa rápido, a vida é como um sopro.
Então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que amar agora, eu tenho que me entregar agora, eu tenho que servir agora, eu tenho que dizer eu te amo agora, eu tenho que aceitar esse amor agora, eu preciso perdoar agora, eu preciso ser perdoado agora. Não dá para deixar para depois, irmãos. Quantas pessoas que eu já atendi em hospitais, no leito de morte, que pediam para levar pessoas para consertar. Pastor, o senhor pode fazer contato com fulano para mim, pastor? Para que venha aqui, para que eu possa pedir perdão, ou etc. Irmãos, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei. Observar o fim da vida do apóstolo Paulo é sonhar com um fim de vida como o dele, irmãos. Ninguém sonha com o fim da vida, nós sempre sonhamos com uma vida plena, mas o fim está muito mais perto do que a gente imagina. E o Paulo, quando vai morrer, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ninguém está me matando, eu estou me entregando como libação, oferta derramada sobre o altar. Eu estou me entregando porque eu encerrei tudo o que tinha sido escrito sobre mim. Todo o chamado, tudo o que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Eu estou pronto para ir e ser recompensado, pois sei que já agora a coroa da justiça já está me guardada. Não só a mim, mas para todo aquele que ama a vinda do nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, ele faz uma exposição clássica e linda sobre o fim da sua vida. E quem sonha com o fim da própria vida, irmão? Quem medita sobre isso? É só quem sabe que vive uma vida regada pela graça e o amor de Deus. É só quem sabe que tem que fazer o que tem que ser feito agora. Que se Deus disse é agora, não dá para deixar para depois. Tem que fazer agora. É hoje. O dia se chama hoje. E a gente precisa fazer isso. E ele, depois dessa reflexão, desse tempo aqui, sobre a questão da brevidade da vida, você pode abrir em Lucas? Eu queria refletir com você no capítulo 12, por gentileza. Lucas 12. O evangelho que Lucas escreveu. Capítulo 12. Essa é uma parábola, é um clássico para a gente. Lucas 12, 13. Olha só. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: homem, quem me pôs como juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na qualidade de bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardados muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para se ajunta, que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Essa parábola é um clássico porque apresenta totalmente a nossa cultura, como nós somos bitolados naquilo que nós queremos ter para que os outros vejam. As nossas músicas há alguns anos atrás refletiam muito isso. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, não é? O que você pensa? Eu só penso, irmão, eu penso nisso demais, porque eu conheço gente assim, e às vezes eu fico lembrando e rindo. A gente tem uma pessoa, um conhecido, que ele saiu da cidade do interior, e ele é aqui da nossa congregação, né? Ele conta isso pra gente, ele ri muito, porque esse era o pensamento dele, graças a Deus mudou. E quando ele conseguiu comprar um carro bacana e tudo, a primeira coisa que ele fez foi voltar na cidade, abrir os vidros e passar devagarinho no centro da cidade. No coração dele aquele pensamento: vocês acharam que eu não ia dar nada, né? Não é esse o nosso desejo? Nós não temos, irmãos, 80% pelo menos do que temos nós não precisamos, só temos para que os outros saibam que nós temos. Nós somos muito desse jeito.
Nós não paramos para poder refletir sobre aquilo que de fato o Senhor nos ensinou. É Jesus quem nos ensinou: não amontoeis tesouro nessa terra, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não pode corroer e nem um ladrão pode roubar. Mas a gente não olha para isso. A gente gosta mais de ouvir assim: e vou sentar na mesa do rei e vai multiplicar, porque Deus tirou Davi do meio do rebanho e levou Davi para a sala do trono. Mas Deus também tirou Moisés do trono e levou ele para as ovelhas. É o mesmo Deus para o mesmo propósito, a glorificação do seu próprio nome. Mas nós pensamos que Deus só é glorificado quando eu tenho algo. Mas Deus não é glorificado quando eu tenho, porque tudo é dele. Deus é glorificado quando eu sou, ou quando eu me torno alguém parecido com ele. Por isso, imagem e semelhança que foi perdido na queda e que nós paulatinamente vamos buscando no processo de santificação, caminhar nos passos, nas pegadas do nosso Senhor. Nós somos assim, infelizmente, nós somos dados às imagens. Queremos que as pessoas saibam com quem você está casando, com quem você está namorando, se o cara tem carro, se a menina tem isso ou tem aquilo. Irmãos, a gente deveria aparecer menos para que ele se manifeste mais. Por isso que João Batista vai dizer, e importa que João Batista, irmão, que tipo de vida é daquele homem? O João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de João, que João escreveu, chegam uns discípulos do João Batista e falam assim: ô seu João, tem um outro batizando lá do outro lado do rio. Era Jesus, né? Tem um outro batizando lá do outro lado do rio, aquele que você estava falando dele aí. Ah, ele está batizando, tá? Por quê? Na cabeça dos discípulos de João é tipo assim, concorrência. Hoje a igreja é um pouco assim, né? Você abre uma igreja aqui, tem uma igreja ali, o pastor fala assim: ó, você pode sair da minha área. É igual o ponto de droga. Você não pode chegar na área da pessoa, não. E de repente o João fala assim: olha, eu sou só o amigo do noivo. Esse aí que está lá batizando agora, ele é muito maior do que eu. Eu falo com vocês uma conversa humana, ele não, ele fala a conversa do céu. E ó, eu vou falar mais: importa que eu diminua, para que ele cresça em mim. Por isso talvez Jesus tenha dito: olha, nascido de mulher não andou na terra homem como João Batista. O amigo do noivo que veio fazer o noivo conhecido, não a si mesmo. Isso é parte da reflexão da vida, da brevidade da vida, como a vida é breve. E dentro ainda dessa reflexão, ele continua no verso 6 assim: todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa riquezas, sem saber quem as levará. E não é verdade? Nós nem sabemos quem vai ficar com o que temos deixado, ou com o que vamos deixar. Todo homem é como uma sombra, ou seja, ao findar o dia, desaparece. Não é o que Tiago disse também, no capítulo 4 da carta que ele escreve? Que o homem é como um sereno, como uma névoa que aparece e logo desvanece. Pensando sobre isso, refletindo sobre isso, que tipo de pessoas não deveríamos ser? A partir do versículo 7 diz assim: agora porém, Senhor, o que espero? Agora Davi começa, é um momento mais introspectivo ainda. O que eu vou esperar? Refletindo nisso tudo aqui, refletindo no cuidado que eu tenho que ter com as palavras, com quem eu tenho que conversar, refletindo na brevidade da vida, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Agora Davi começa a falar sobre confiar no Senhor. Depois que ele conversa com Deus, depois que ele reflete sobre a brevidade da vida, agora ele fala sobre confiança. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças objeto de zombaria dos tolos. Emudecido fiquei, não abri a boca, pois tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castigas a alguém, por causa da iniquidade destróis nele como traça o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro. Aí vem mais um momento de reflexão. Ele está falando sobre a confiança no Senhor. A zombaria, o flagelo, são as dificuldades que Davi enfrentava. O flagelo, essa palavra flagelo, é a única vez que ela é utilizada em todo o Antigo Testamento. Davi que a utiliza. Ele estava vivendo, como eu disse anteriormente, possivelmente um problema de enfermidade. E existem algumas pessoas que acham que a enfermidade é algo que vem do diabo, só que a pessoa está possessa de demônio, ou está cheia de pecado. Olha, isso pode acontecer porque existem enfermidades que são consequências de erros que cometemos. E realmente, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos, inclusive no âmbito de relacionamento espiritual, seja com Deus ou não. E aqui o que Davi está dizendo e deixando muito claro para a gente, é que ele está sendo
extremamente perseguido. E ele está pedindo para Deus o sustentar. Por que ele está falando com o Senhor? Porque Deus é o único que pode de fato nos sustentar, irmãos. Nós todos passaremos por provações, a questão é como passaremos por elas. Nós todos enfrentaremos perda, a questão é como vamos enfrentar, porque nós não fomos criados para isso, nós não fomos criados para perder. Originalmente no Éden, o Senhor nos fez para poder gerar filhos, para poder progredir e seguir, mas o pecado do nosso representante federal, que foi Adão, trouxe o pecado para o mundo e com ele a morte. Mas nós não estamos preparados para isso. Quem se prepara para isso, irmão? Quem se prepara para esse dia? Quem espera que isso vá acontecer? Somos nós que não refletimos na nossa fragilidade existencial. E esse é um problema que nós enfrentamos, porque nós deixamos para amanhã o depositar a confiança em Deus, nós deixamos para amanhã tomar posição diante do Senhor. Cultivamos os nossos pecados guardados na gaveta, deixamos de ler a Bíblia e pensamos, não vou ler hoje não. A leitura da Bíblia hoje é igual as pessoas fazendo dieta, só na segunda-feira que vai começar, e nunca começa. Vou começar agora não, porque já está fim de semana, vou começar segunda que eu começo e vou direto. A leitura da Bíblia, irmãos, é parte essencial para a nossa vida diante da presença de Deus, é o nosso manual de fé e prática. Queridos, vai chegar um momento em que você vai precisar se posicionar diante daquilo que o mundo está fazendo. Já chegou esse momento, e você vai ter que buscar direção e luz aqui na palavra de Deus. É aqui. Nós andamos em tristeza. Se você pular alguns salmos aí, chegar no Salmo 42 aí da sua Bíblia, dos filhos de Corá, você vai ver ele falando assim, olha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A palavra-chave de todo o salmo é, espere em Deus. Confie em Deus. Irmãos, as batalhas, as dificuldades, as perdas, as lutas, não são um tropeço no caminho, está na agenda de Deus para a vida de todo cristão. Nós enfrentaremos isso, a diferença entre nós é como vamos enfrentar essas mazelas. Nós temos que confiar no Senhor, irmãos. O Deus que mandou os discípulos e disse assim, passemos para outra margem do mar, é o mesmo que vai andar no meio das águas e vai sustentar na hora da tempestade. Ele nos manda ir, como Ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos envia, mas vai conosco. Nós devemos buscar de novo essa estrutura de confiança em Deus, não em nós mesmos, irmãos. Nós confiamos no trabalho que temos, nós confiamos na estrutura, a nossa volta familiar. Aquilo ali passa a ser o nosso sustentáculo, mas uma hora cede. A única estrutura que nunca vai ceder é a rocha na qual construímos a nossa casa. O Senhor e Salvador Jesus. Família decepciona e também se vai. Amigos, igreja, pastores, esposas, maridos, mas Deus não. A nossa humanidade, ela nos faz pensar que as provações é Deus que não está olhando para mim, mas não. Deus nunca desvia o seu olhar de nós, irmãos, e melhor ainda, Ele sempre nos enxerga pela lente de Cristo Jesus, que aí Ele nos vê como santos nesse mundo. Talvez seja esse o momento da gente começar a crer mais, a nos entregarmos mais. Irmãos, reflita sobre a sua vida, irmão. Vale a pena deixar de fazer o que Deus chamou você para fazer por causa de uma decepção? Pastor, eu estou muito sem tempo. Querido, então arrume tempo. Consiga tempo. Porque são 24 horas desde que o mundo é mundo. Mas só agora nós não temos tempo para mais nada. Trabalhamos em 2, 3, 4 empregos. Temos tantas coisas para fazer em tão pouco tempo. Agora uma coisa que todos nós já fizemos um dia, ou fazemos até hoje. Chega em casa e nem ora, e nem lê a Bíblia, nem nada. Deita e no fundo fala assim, Deus entende, eu estou tão cansado. Entende. Ele entende que você não se esforça o suficiente para ter um relacionamento com Ele. Para se aprofundar no conhecimento de quem Ele é. Eu trabalhei na Fiat durante muitos anos da minha vida, irmãos. Por isso que eu levanto de madrugada para orar, por isso que eu faço o que precisa fazer. Sabe por quê? Porque o meu líder me ligava às vezes no sábado, falava assim, eu preciso disso aqui amanhã. Eu falei, sim senhor, positivo operante. Não, mas eu preciso disso aqui de madrugada, domingo eu vou. E aí eu vou deixar de participar da escola bíblica dominical 8 horas da manhã.
Mas quando era para trabalhar, olha, você vai precisar dobrar, você vai precisar ficar até mais tarde aí, tá? Se eu pegava o serviço às vezes, era 3h48, você pode ficar até 6 horas da manhã? Uai, tô aí, vamos ficar até 6 horas da manhã. Você vai vir domingo, tá? Domingo eu ia pregar, eu nunca falei assim, não chefe, posso? Não, eu vou ministrar na igreja, não, porque eu sei aonde eu tenho que estar, eu sei das responsabilidades que Deus me deu, e é por isso, irmão, que eu nunca deixei de buscar o Senhor dessa forma, porque eu sempre obedeci os meus líderes, eu sempre obedeci os meus chefes no local de trabalho. Por que Deus teria menos importância do que eles? Por que eu vou dormir mais se eu tenho condições? Se fosse para trabalhar, eu estaria lá. Está no momento da gente refletir sobre o que tem nos impedido de servir ao nosso Cristo. O discipulado de Cristo é radical. Ajoelha aí para você ver e ora a Deus, fala assim: Senhor, o que o Senhor tem para me dar hoje? Eu não vou pedir não, está aqui minha mão estendida, me dá o que o Senhor tem para mim. Ele vai te dar uma cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. É o que Ele tem para nós, a missão, o seguir em frente. Você que ministra louvor, não tem dessa de ficar dando desculpa, irmãos. Eu não vou mais, eu fui muito decepcionado. Vou cantar aqui com os irmãos. Você foi chamado para conduzir uma geração, para trazer de volta aquela essência da adoração que nós sempre sonhamos em cantar. Por isso que a gente ama os hinos da harpa cristã, do cantor cristão, porque foram escritos em momentos tão complexos da vida das pessoas. Hoje nós não podemos mais compor para vender ou para sair nas redes sociais, mas para que Cristo seja glorificado. Está na hora da gente mudar nessa reflexão. Os versículos seguintes aqui, versículo 12, agora ele já vai mudar essa questão da confiança no Senhor. Ele já vai colocar os olhos no céu, preste atenção. Ouve, ó Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como o foram todos os meus pais. Habitar como um peregrino é o mesmo que dizer: a casa não é minha, a casa é sua. Eu estou aí como um visitante, porque o Senhor é dono de tudo. Ouve as minhas orações, perceba as minhas lágrimas. É o que Davi está dizendo. Irmãos, sejamos mais sinceros com o Senhor, menos pragmáticos em nossas orações. Sejamos mais expressivos e verdadeiros nas nossas orações. A oração de Davi, o clamor de Davi, ele revela as lágrimas. É o rei da guerra. Davi entre os judeus foi o rei mais sanguinário dentre eles. O rei que mais venceu exércitos, que mais matou pessoas foi Davi. Por isso ele não pôde nem construir o templo. E agora ele está revelando a sua fragilidade diante do Senhor. Está na hora da gente contar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades com o Senhor. Mas como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Em um mundo vil, em um mundo imperdoável, um mundo que não nos dá descanso, em um mundo que nos odeia tanto. Não, pastor, o mundo não nos odeia não. Talvez não no momento, porque a gente não causa afronta nenhuma a eles. Sabe, eu creio que quando a gente começar a viver um cristianismo de verdade, sem essa coisinha de ficar indo em programas de televisão, falando o que as pessoas querem ouvir, mas anunciar o evangelho de verdade, sabe, isso vai mudar. Nós passaremos a ser perseguidos. Quando os irmãos começarem a perceber que às vezes quando é apontado um lobo no meio das ovelhas, agora quando fala assim: olha, esse pessoal é um lobo, está no meio da gente, preconceito, misericórdia, tem que amar os lobos. Daqui a pouco vai pedir para a gente amar os lobos, cuidar das serpentes, levar para dentro de casa. Irmão, a Bíblia fala sobre tudo e como nós temos que nos posicionar. O nosso posicionamento deve ser mais enérgico. Mas pastor, aí nós vamos ser perseguidos. É isso que Deus fala. Quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então não adianta você ficar tentando fazer diplomacia entre mundo e igreja, porque isso não vai acontecer. Não vai, irmãos. Daqui uns dias vocês vão ver pastores sendo levados daqui algemados para ser presos. Como é que vai ser isso? Irmãos, eu vou ter muito, irmãos, assim, nossa, eu comento isso com a Laura. Eu já vou preparando ela para filha, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que isso vai acontecer um dia? O papai pode ficar preso, talvez nunca mais volte. Não, papai, filha, você tem que entender. Papai não pode negar fé. Não pode negar Cristo. Então você tem que ficar na expectativa de que isso um dia vai acontecer. Porque vai, irmãos. A gente tem que viver o cristianismo sabendo que não vivemos para nós, porque tudo é para Ele, irmãos. Você pode imaginar dizer assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Então já não é mais a minha satisfação pessoal, os meus sonhos e desejos que vão me movimentar, mas a plena vontade de Deus sobre a minha vida. Mas quem, irmãos? Quem vai nos ajudar? Quem nos conduzirá? Para a gente encerrar, você pode abrir por gentileza no Evangelho de João novamente? Por favor. João 14. Jesus estava na última ceia com os discípulos aqui, sentado ali, ensinando para eles, falando exatamente assim: olha, eu vou para junto do Pai, tá? Eu vou preparar lugar para vocês. E certamente eles se entristeceram. Você já imaginou? Eles encontraram o Salvador do mundo, o Cristo encarnado. Eles encontraram Ele, e agora Ele está falando assim: eu vou embora, eu vou ter que ir, tá? Mas Ele vai explicar. João 14,15, Ele diz assim: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. Ele habita conosco, Ele sempre habitou, mas quando Jesus iria ser assunto aos céus, essa palavra aqui, olha, Consolador é o mesmo que Paracleto, e a palavra-chave nesse texto aqui, é aqui, outro. Outro não quer dizer, ele não disse eu vou enviar um Consolador, não. Ele disse eu vou enviar outro. Outro quer dizer igual a ele. Eu vou enviar outro, o Deus Espírito Santo. Ele vai vir. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai revelar para vocês a obra que eu estou fazendo, toda ela. Ele vai iluminar a mente de vocês e vai levar vocês na palavra e vai revelar. É Ele quem vai encher a boca de vocês, como está no capítulo 5 do Evangelho que Mateus escreveu. Olha, quando vocês tiverem sido presos, passar perseguição e não souberem o que falar, não se preocupem, pois o Espírito de Deus encherá a vossa boca. É Ele, esse Consolador, que nos levará até aquele último dia, irmãos. A reflexão das nossas vidas nessa noite, pautada no salmo que nós vimos de Davi, sobre a brevidade da vida, sobre estar em silêncio no momento certo, sobre confiar em Deus, sobre olhar para o céu, pauta justamente aqui, porque é o Espírito Santo quem nos revela, irmãos, a necessidade de seguirmos em frente agora. A necessidade de você voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, sem desculpas. De se entregar de verdade nessa obra, mas principalmente a obra que eu digo, é a obra do Espírito Santo. Está na hora da gente fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Não, tem hora que dá vontade de olhar para trás mesmo, né? Eu lembro que a gente cantava aquelas canções assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. Eu guardava essa canção no meu coração, porque pastor também levanta de manhã e dá vontade de olhar atrás. Ministros de louvor também levanta de manhã e dá vontade de parar. E é aí que é o momento de clamar o nome de Jesus, porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aí a gente tem aquele prisma da perspectiva de que Jesus está carregando o patíbulo, né? Aquela parte da cruz, quando os soldados romanos percebem que ele não daria conta de chegar até o cume do Calvário, e aí eles vão coagir o Simão Cirineu para carregar com ele. E eu não me esqueço, porque foi a imagem que mais me marcou naquele filme que o Mel Gibson produziu, A Paixão de Cristo. Foi a imagem que mais chamou a minha atenção, quando ele coloca assim o patíbulo nas costas e o Simão do outro lado, e o Simão olha para Jesus, para a figura, né, para o ator, e ele dá um sorriso, e naquele sorriso eu lembrei do texto, e eu pensei assim: é verdade, a gente nunca está sozinho quando está carregando a cruz. Às vezes a gente tem que parar para olhar para o lado e lembrar que Ele está com a gente. Mais ainda, olhar para dentro, porque o Espírito agora não habita mais no nosso meio, mas em nós. Fique de pé, por favor, querido. Tem hora que a gente precisa ficar em silêncio, né? Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz
mostrou amor por mim. Não tem aquela música também? Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. O nosso Cristo fez isso por nós e vai nos ensinando. Você sabia? Todos os dias nós aprendemos um pouco mais sobre como devemos viver, como devemos adorar, como devemos buscar. Você que está assistindo da sua casa, você que está aqui, não desiste agora não. Quantos cristãos nos últimos tempos têm pensado em tirar a própria vida? Perguntas recorrentes em redes sociais me perguntam: pastor, suicidar vai para o inferno ou tem salvação? A pessoa que pergunta isso, ela está pensando talvez em cometer, não sei se você sabe, mas 44% de todas as mortes que existem no mundo são causadas pelo suicídio. Quase 50% das pessoas que morrem diariamente estão tirando a própria vida. No Japão existe aquela floresta do suicídio, onde é comum encontrar as pessoas penduradas ali. Jovens, já perderam o sentido da vida. Então, irmão, tira mais tempo para poder pensar. Tira mais tempo para perceber a fragilidade. Tira mais tempo para poder entender que só Deus olha para Ele. Volte-se para Ele. Nós não temos escolha, não temos para onde fugir. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, nós já estamos terminando. Eu queria que você meditasse um pouco na vida, irmão. Tem tantas coisas que nós fazemos hoje que é fruto das decepções passadas. Coisa que vivemos na família há um tempo, a gente não consegue amar às vezes, não consegue abraçar. Quantas pessoas talvez estão aqui que pensaram hoje em tirar a própria vida, ou durante a semana cogitaram a possibilidade, ou oraram e falaram: Senhor, me leva logo, eu não aguento mais. Irmão, calma. Calma, confia no Senhor, espera nele, irmãos. Fala consigo mesmo. Davi tinha esse hábito, né? Os salmistas tinham esse hábito. Segurava a coisa. Os filhos de Coré disseram assim: olha, aquieta-te, ó minha alma. Ele conversava consigo mesmo. Ele olhava para dentro e falava assim: fica calma. Está andando muito atribulada, muito ansiosa. Espera em Deus, confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Era a ansiedade de estar de novo na casa do Senhor, de guiar a procissão, a peregrinação na frente da turma, louvando. As pessoas iam peregrinando para Jerusalém, de várias partes do mundo, nos períodos festivos, para oferecer sacrifício, para adorar, para buscar a Deus. Buscar enquanto se pode achar. Viva o hoje intensamente em Cristo Jesus. O hedonismo é ligado àquele carpe diem, que é viver intensamente, mas essa vida intensamente dessa filosofia greco-romana está ligado à dissolução, ao hedonismo, à busca dos desejos da carne, à satisfação carnal. Mas a busca em Cristo Jesus, a vida de intensidade em Cristo, fala de olhar para a eternidade. Quando a gente olha para a eternidade, a gente pensa nas pessoas que vamos reencontrar. Aí dá vontade da gente seguir em frente. Pessoas que, se pudessem nos ver aqui hoje, talvez elas estariam chorando porque ainda estamos aqui. Então espera mais um pouco. Só mais um pouco. Com seus olhos fechados, fala com o Senhor. Está na hora de retomar a sua vida com Deus. Está na hora de refazer a sua caminhada. Você que ministra louvor, está na hora de pedir a Deus direção sobre tudo que você vai fazer. Você que prega, está na hora de pedir direção sobre tudo que você vai pregar. Está na hora da gente mudar, irmãos. Está na hora da gente ser mais intenso, uma vida mais intensa. Mas espera no Senhor. Olha para Ele. Ore ao Senhor agora, fala com Ele. Você sabe que foi escolhido, que tem um chamado do Senhor, então está na hora de fazer. Você não depende dos homens. Você só precisa se abrir de novo, se entregar de novo. Lembra do primeiro amor? Você lembra das madrugadas de oração, das subidas, das suas peregrinações para o monte? Você lembra? De ficar na porta da igreja sentado, e às vezes passar pessoas e você evangelizar, e aquele ardor todo dentro do ônibus, aquela vontade de sentar do lado de uma pessoa. Lembra da sensibilidade que a gente tinha, irmão? De sentar no ônibus assim e pensar assim: ó, Deus está me mandando falar um negócio com aquela pessoa ali, mas eu estou tímido. Mas aquela intrepidez que não vinha da gente. Aí a gente foi desviando o olhar, olhando para a nossa satisfação.
E vai perdendo esse prazer em viver para Deus. Às vezes chega em casa e não tem as coisas para poder comer, como o pastor Weber compartilhou nessa manhã, que mesmo nas necessidades a gente precisa glorificar o Senhor. A gente chegava em casa e via, e tudo bem, Deus é bom, é maravilhoso e vai nos sustentar. Hoje não, hoje a gente tem mais resignação com relação ao que nos falta, e que dirá com relação ao que nós não temos. Deus não vai nos dar nada que não glorifique o nome dEle. Nunca se esqueça disso. Senhor, nós o louvamos essa noite. O louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que tempo temos vivido, Pai? O temporas amores. Como temos vivido tempos difíceis, como temos vivido tempos de tantos desafetos, desamores, de tão pouca reflexão sobre a vida e sobre o serviço ao Senhor. Os nossos filhos, Pai, têm crescido de forma rasa, sem profundidade, porque nós não refletimos com eles sobre a vida a ser vivida. Nós não comungamos com os nossos filhos sobre a intensidade da entrega ao Senhor, sobre saber conversar com o Senhor. Nós não falamos com eles sobre a brevidade da vida e como eles devem entregar o melhor louvor hoje, e como deve ser agora, que o tempo que temos se chama agora. Muda o nosso jeito de enxergar essas coisas, muda o nosso jeito de caminhar nessa terra. Faz de novo, cria de novo em nós, Pai, o desejo por uma vida intensa. Restaura a comunhão que antes tínhamos com o Senhor. Leva-nos de volta ao centro da Tua vontade e guia-nos, Pai, conforme o Teu querer. Que a Tua bondade e misericórdia sobrepuja a nossa falta de sensibilidade, e que voltemos a servir ao Senhor como nunca fizemos até aqui. Tem misericórdia de nós, e que através de nós o Senhor seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus.